Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora de Justiça, os senhores adjuntos que a acompanham. É sempre com muito gosto que a ouvimos e com muito gosto e também tristeza pelo que está vertido no relatório, que lemos o relatório. Este relatório devia ser uma bíblia de cabeceira aos dois relatórios, quer o relatório do Ombudsman clássico, quer o relatório do mecanismo. Efetivamente, deve ser uma bíblia de cabeceira para nós vermos, relermos e não perder nunca de vista o tanto que há para fazer e o tanto que está tão mal e que como tem que ser corrigido. E nesta medida, dando desde já os parabéns à Sra. Provedora, na pessoa da Sra. Provedora e toda a equipa que colaborou na feitura deste trabalho, e recordando bem da audição do ano passado, que tivemos aqui o gosto de fazer, no dia 27 de setembro, em que a Sra. Provedora disse-nos que havia dois instrumentos fundamentais e necessários para enfrentar as dificuldades que fustigavam a instituição. E foram estas as palavras da Sra. Provedora. O primeiro instrumento seria a nova lei orgânica da Provedoria de Justiça, o Decreto-Lei 80 de 2021, de 6 de outubro. O segundo seria a estratégia de condução da instituição. E, nesse sentido, foram definidos 3 objetivos, que a Sra. Provedora definiu, para o futuro da Provedoria de Justiça. Reforçar a unidade da instituição, reencontrar o equilíbrio do exercício das suas diferentes funções, induzi-la a eleger um modo de atuação que fosse consentâneo com o lugar que lhe cabe no sistema da Constituição. São palavras que nos são caras e que a Sra. Provedora resumiu desta forma: unir, reequilibrar e escolher. Tendo decorrido, e disse-nos também que, passado um ano, portanto, que seria este ano, que já poderia ter a experiência de nos dizer se o caminho trilhado, se as escolhas feitas, se tinham sido, efetivamente, se correspondiam aos objetivos inicialmente traçados, se era esse o escopo, e eu pergunto-lhe se os objetivos foram alcançados, que dificuldade encontrou e o que considera necessário para os superar, e designadamente, dando-nos nota disso, até porque, como referiu na intervenção inicial que fez, e muito bem, a Provedoria da Justiça é um órgão auxiliar do Parlamento, portanto, daí eu ter referido, é uma bíblia para todos nós, os dois relatórios que aqui hoje analisamos, e na fiscalização e no controle do Executivo. Portanto, são documentos muito importantes. Eu pergunto-me se efetivamente encontrou. Findo este, é de presumir pela intervenção que fez, mas gostava de ouvir falar sobre isso. Também relativamente ao novo modelo do relatório, se lê com muita facilidade e que até se pode ler, daí a consulta até por temas, portanto não tem que ser listo de corrido, que se quisermos consultar uma coisa sobre ambiente e ordenamento do território, sobre cidadania, sobre a questão da fiscalidade, portanto consegue-se consultar rapidamente e ver os principais problemas que graçam, porque isto é uma amostragem, e dentro dos problemas gerais temos a morosidade, não é? E vendo que vemos que os problemas que aqui estão vertidos já estão identificados e também plasmados em relatórios anteriores, o que significa que nada ou muito pouco foi feito para os resolver e para os colmatar. Designadamente, preocupa-nos muito, dentro dos problemas gerais, na identificação da morosidade, a questão do acesso aos direitos sociais, e mais uma vez aqui refiro, da morosidade dos serviços de segurança social, que é um dos maiores obstáculos à efetivação dos direitos de proteção social, comprometendo o princípio da eficácia das prestações sociais e pondo em risco, obviamente, os grupos mais vulneráveis, aqueles que estão à espera de uma pensão e que necessitam que lhes seja atribuída, não podem esperar o tempo que nós sabemos que esperam e que existem, como, designadamente, 2 dos exemplos que dá e que são absolutamente de bradar aos céus, que é um cidadão que requereu uma pensão em 2016 e que só em janeiro de 2023, pasme, 7 anos depois, é que lhe foi atribuída. Também a questão do pedido de uma reapreciação de um cálculo de pensão de velhice, feita em 2017, e que só foi corrigida em 2022, 5 anos depois. E que deu nestes exemplos, e só foram dados após a intervenção da Provedoria da Justiça. Portanto, consideramos que estas práticas são inadmissíveis e perguntamos de que é que estas pessoas, em 7 anos, 5 anos, 2 anos, um mês, o que quer que seja, de que é que as pessoas vivem enquanto trabalharam, descontaram e não lhes são reconhecidos os seus direitos sociais. Também a questão dos nossos imigrantes, das pessoas que foram prestar trabalho fora
de Portugal e que se vê a total falta de articulação entre os nossos serviços de segurança social, também com o Centro Nacional de Pensões e as congêneres estrangeiras para fazer a unificação das pensões e para que lhe seja aqui atribuída uma pensão. Portanto, e que estão com atrasos de anos no cálculo das pensões. Pergunto, Sra. Provedora, uma vez que estas são matérias já muito identificadas e que não há e que ainda não se corrigiram, não obstante as várias intervenções que têm feito, o que é que propõe, como é que nós poderíamos melhorar esta má prestação da administração pública e que tanto prejuízo causa ao cidadão. Mais uma vez saúdo a atividade sempre atenta e enérgica que tem tido relativamente ao papel da fiscalização da constitucionalidade. Ainda hoje vinha no jornal a questão enfim, não cabendo aqui neste relatório, mas ainda hoje vinha uma notícia por causa dos examinadores das cartas de condução, e, portanto, e sabemos que irá também a requerer pelo menos já a notícia, essa fiscalização. Vejo que foi resolvida, portanto, também esteve atenta à questão da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na era digital, às normas vertidas nos artigos 5 e 6, que depois foram resolvidas por via legislativa, mas que a Provedora esteve atenta, estava lá, portanto, isso é muito importante. Pergunto-lhe também, Sra. Provedora, se já foi proferida a decisão relativamente à fiscalização que a Provedoria requereu da Lei 26/2020, que estabelecia a obrigatoriedade dos advogados delatarem à autoridade tributária matéria de relevância fiscal, mas que estava sujeita ao sigilo profissional e que a Sra. Provedora, e muito bem, requereu a fiscalização. E pergunto-lhe também, caso ainda não tenha sido, eu designadamente eu não conheço o acórdão, caso tenha sido prelatado, o que nos tem a dizer também sobre a morosidade na prolação das decisões do Tribunal Constitucional, designadamente tendo sido a Sra. Provedora conselheira e juiz do Tribunal Constitucional, o que poderíamos ter também de forma a que o próprio Tribunal Constitucional pudesse proferir decisões em tempo razoável. Isto também é importante. Relativamente, havia tantas questões para lhe colocar, mas o tempo não permite, mas relativamente ao Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura, é também com preocupação que vemos que se mantêm as queixas e que se mantêm os problemas já identificados anteriormente, designadamente na sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, tendo sido já, como aqui também já foi referido, Portugal condenado várias vezes, designadamente até 2 vezes, pelo estabelecimento prisional de Coimbra, por violação do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, porque os estabelecimentos não são dignos, não oferecem a dignidade necessária para que um ser humano possa cumprir pena, e é de seres humanos que se tratamos, e é de ressocialização social que falamos. E é importante que eu digo muitas vezes, ninguém pode transmitir mais conhecimentos do que aqueles que têm. Se não é tratado de uma forma como um ser humano, vem cá para fora e também não sabe como tratar as outras pessoas. Portanto, isto aqui é muito importante em termos de ressocialização social. Há a desadequação do edificado e também tudo o que a sobrelotação dos espaços, e eu vi que dos 18 estabelecimentos prisionais visitados, 5 estavam com sobrelotação, designadamente 5 muito importantes, o de Lisboa, o de Coimbra e do Porto, são dos maiores, e também o de Elvas e Viana do Castelo. Com tudo o que isso implica em termos da sua própria privacidade, por exemplo, para ir à casa de banho, que não há casas de banho, portanto, as latrinas e todo, temos aqui espaço, há aqui distâncias, e estão vertidas no relatório também, há aqui espaços de 1 metro e pouco por pessoa, por estabelecimento prisional, e também continuando a ser privilegiado os espaços coletivos. Portanto, isto aqui há todo um prejuízo grande para a reinserção social, que é uma coisa que nos preocupa muito. Também a falta de atividades ocupacionais, do ensino, da formação profissional e do trabalho. Assim como aquilo que identifica a questão da remuneração, com uma disparidade muito grande entre a remuneração que é feita dos reclusos, até quando trabalham para os próprios estabelecimentos e quando trabalham para fora e quando arranjam trabalho, que é uma questão, porque eu acho que o trabalho é muito importante. Para terminar, Sr. Deputado. Muito bem, Sr. Presidente, irei terminar. O relatório refere o caráter urgente da aprovação de um diploma próprio para o trabalho prestado com pessoas reclusas em unidades produtivas e de natureza empresarial. Este diploma está previsto no Código de Execução de Penas desde 2009, mas ainda não foi dado à luz do dia. Portanto, pergunto também como está esta situação e como vê e que soluções nos podia aventar para todas estas questões. E terminando, porque já ultrapassei o meu tempo, a questão da falta dos recursos humanos e dos centros educativos e dos CITs e dos ESCITs, que também são espaços de detenção de seres humanos e que nos preocupa muito. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.